Partiu aprender a sombrear de graça? Essa é a parte 4 do Desenho APA. Esse aulão patrocinado pela Superintendência de Cultura da Prefeitura de Pouso Alegre com os recursos da Lei Aldir Blanc, onde vou te mostrar quais os materiais usar, como desenvolver a sensibilidade adequada na sua mão para obter tons diferentes, qual a importância do contraste nesse tipo de desenho, como resolver os problemas mais comuns que acontecem quando você está sombreando e muito mais. Então deixa seu like e continua com a gente. Meu nome é Bárbara Bueno, eu ensino a galera a desenhar retrato aqui na cidade de Pouso Alegre desde 2015 e de lá pra cá eu fiz algumas centenas de retratos coloridos, preto e branco e até de animais de estimação, além de histórias em quadrinhos e gráficos de jogos através do meu estúdio que se chama Cointos. Hoje, diante do cenário pandêmico, passei a dar aulas 100% digitais no curso Retrato a Lápis do Zero ao Profissional. E isso é uma boa notícia, porque além de poder ensinar mais pessoas do país inteiro, foi através dessa iniciativa que eu aprendi o que eu preciso saber para estar com vocês aqui hoje, nessa aula completa e gratuita de como fazer sombreado. Trabalhar com desenho tem sido uma jornada incrível, mas eu vou contar mais para vocês sobre isso uma outra hora. Agora a gente está aqui para falar da sua jornada no desenho. Nesse ponto, se você praticou tudo o que eu mostrei nas 3 aulas anteriores, você já sabe tudo que você precisa para fazer um sombreado legal. O que falta agora é você fazer o esboço. Como eu não vou ter tempo suficiente de mostrar como fazer um desenho de observação bem feito, o que seria o conteúdo do módulo inteiro do meu curso de desenho, por exemplo, eu vou ensinar para vocês a técnica do decalque, que é nada mais do que uma forma de copiar a fotografia que você tem como referência por cima. O decalque não é bem a minha técnica favorita. Eu digo sempre para os meus alunos, quando eles estão estudando, para eles procurarem fazer o desenho de observação, porque você perde uma oportunidade de desenvolver a sua noção de espaços, você perde essa oportunidade de desenvolver o seu cérebro e de se tornar um desenhista autônomo, que não depende de ferramentas específicas, como ter a foto do mesmo tamanho, ou um projetor. Enfim, você fica muito mais livre para desenhar quando você consegue observar e fazer alguma coisa semelhante observando. Mas, para fins de sombreado, através dessa técnica, você ainda vai ser capaz de sombrear qualquer desenho que você quiser fazendo dessa forma. O único pré-requisito para fazer o decalque, no caso, é você ter a imagem do tamanho que você quer duplicar ela. Eu, por sorte, tenho esse desenho aqui, que é um desenho que eu não vou me importar de rabiscar por cima, que tem uma folha que está praticamente limpa por baixo, né, só com alguns apagados. E eu vou usar ele, então, para demonstrar para vocês a questão do decalque da forma mais simples possível de se fazer. Você provavelmente vai imprimir uma foto, né, para poder usar a técnica. Mas basicamente a forma mais barata, simples de se fazer o decalque é você preencher aqui, parece até brincadeira de criança, preencher aqui o verso com grafite, né? O verso do seu papel, a imagem que você quer duplicar. Outras ideias, enquanto eu faço esse trabalho, que eu posso sugerir para você é o seguinte. Eu já vi gente dizer que usa fazer o decalque usando o verso da janela, usando a própria janela, para poder enxergar o desenho do outro lado. Nesse caso, a janela vai funcionar como se fosse uma mesa de luz, em que você coloca a imagem que você quer copiar embaixo, coloca por cima a mídia para qual você quer copiar. E como você vai passar a ter a transparência desse papel na mesa de luz, ou no caso na janela, você vai ser capaz de enxergar o desenho de baixo e copiar por cima. Aqui dessa forma como a gente está fazendo, a gente suja o papel e vai copiar diretamente sobre o desenho que a gente está usando como referência. Diferente do que acontece no caso da mesa de luz e da janela, em que você vai copiar na folha em que você quer fazer esse desenho, sem danificar o seu original. Outra sugestão que eu posso fazer, que é até uma coisa que eu uso algumas vezes, por exemplo, aqui eu tenho uma capa que eu idealizei, desenhei uma capa para um quadrinho, e eu desenhei ela digitalmente, inclusive pintei ela digitalmente, mas eu quero fazer uma abordagem diferente para ela. E eu quero fazer uma técnica manual, né? Quero fazer um trabalho tradicional de pintura nela.
E tendo isso em vista, eu coloquei ele diretamente sobre a tela do meu monitor e copiei por cima. E aí a tela do monitor funciona como original e ao mesmo tempo como mesa de luz. Só que se você for fazer isso, por favor, faça isso com a mão muito leve. Tenha, assim, muito cuidado com o peso da sua mão para ter certeza que você não vai judiar do seu equipamento. Porque você não precisa se preocupar em ficar muito uniforme, não ficar muito riscado, porque isso aqui não vai aparecer no desenho, né? Uma coisa que vale lembrar aqui também é a respeito do papel carbono. Por que que a gente passa esse grafite atrás ao invés, por exemplo, de usar um papel carbono? Porque o papel carbono ele não sai. Então, se ele manchar o seu desenho, o desenho para onde você está copiando, ou se você borrar, você nunca mais vai conseguir esconder esses traços nem apagar essas manchas. Aqui, quando você usa o grafite, é que nem se você estivesse desenhando a grafite do outro lado. Apesar que vai ficar bem fraquinho e você ainda vai ter que melhorar esse esboço depois. Outra pedida que é legal aqui no caso de você fazer isso dessa forma como eu estou fazendo é usar esses lápis de carvão. Ele também mancha um pouquinho, mas ele deixa bem mais escuro assim. E ele é mais macio, então ele transfere fácil para o papel. Mas enfim, imagino que essa sujadinha aqui já vai ser suficiente para dar a ideia para vocês de como fazer. Quando você for fazer, seja mais paciente do que eu com o tal do decalque e preencha com mais cuidado, né? Coloca bastante grafite, preenche com mais cuidado, com paciência, se você quiser ter bastante certeza de que você não vai perder nenhum tracinho do seu desenho. Para mim, isso não é assim muito relevante. Porque eu não vou fazer nada com esse desenho nesse momento, né? Tipo, na verdade eu só tô usando ele para poder demonstrar para vocês mesmo. Então, preenchi mais ou menos aqui, deixa eu alinhar aqui do jeito que vocês enxerguem. Beleza, fiz isso. Vou pegar aí um outro lápis. Eu poderia usar um lápis normal aqui, um 2B, mas eu vou fazer com 6B mesmo para vocês conseguirem enxergar por onde eu já passei. Ah, um detalhe também. Se você colocar bastante grafite atrás, você não precisa fazer muita força aqui na hora de passar. E o ideal é que não faça, porque se você fizer muita força, você pode criar sulcos no papel, né? Vai deixar ele afundado, vamos falar assim. E aí quando você for sombrear, vai ser possível enxergar onde foi que você passou esse lápis. Ele não vai entrar grafite. Então, se você conseguir fazer isso de alguma forma que você não coloque peso demais na mão, e que você tenha posto bastante grafite atrás, vai funcionar melhor no teu resultado final, o decalque feito dessa forma. Que é aquilo que eu falei, é a forma mais barata e prática de se fazer. Porque papel e grafite está a dispor de todo mundo, né? A mesa de luz, ela normalmente é meio cara. E o monitor tem aquela questão que eu falei, de repente sua mão ser muito pesada. E não ser interessante você arriscar danificar ele fazendo peso sobre ela. Aqui eu tô fazendo a mão pesada para vocês conseguirem enxergar meu traçado, mas o ideal é que nunca seja muito mão pesada quando você estiver trabalhando no esboço. Nem no sombreado também, se você quiser que ele fique com uma aparência mais agradável e que seja fácil de corrigir algum problema que acontecer em qualquer etapa do teu processo. Aqui, ó, eu não tô protegendo o desenho. Eu vou arrastar grafite com a quina da minha mão. É uma boa ideia sempre proteger o desenho. Aqui na parte do cabelo eu sei que eu não passei grafite em toda essa extensão. Mas é aquilo que eu falei, eu tô fazendo meramente pra mostrar pra vocês mesmo
porque, exceto em casos, né, que nem esse aqui que eu comentei, em que eu senti essa necessidade de poder trabalhar no desenho que já estava feito de uma outra forma, eu não vejo muita vantagem em fazer o decalque. Enfim, aqui está o resultado do meu decalque, né, com a técnica que a gente usou do grafite. Vocês provavelmente estão conseguindo, pelo que eu vejo no vídeo, conseguem enxergar ele bem clarinho, mas ele tá aqui, eu consigo de fato ver todo o meu desenho, eu posso trabalhar sobre ele tranquilamente, posso reforçar se eu precisar reforçar, e o mais importante, eu tô aqui, deixa eu pegar uma borracha dessas, mais importante, eu consigo apagar se eu precisar apagar, porque ele foi feito com grafite.